Vambora. Bem, vocês lembram que lá em Admirável Mundo Novo, dos capítulos mais importantes eram os primeiros capítulos para entrar no universo lá do Estado Mundial. E ele apareceu de uma forma como uma aula didática, para que a sensação de estranheza não fosse por demasiada intensa e que isso expulsasse o leitor da obra. Esse recurso do didatismo só vai aparecer em 1984, lá no capítulo 17, quando o Winston Smith ele está lendo o livro de Goldenstein, que vem explicando o porquê da guerra contínua, o porquê daquela atmosfera de medo, né, na manutenção para a manutenção da hierarquia social, né? Então, esse recurso didático, ele, por exemplo, em 1984, ele é deslocado. E, ao mesmo tempo, também, lá no capítulo 17 de 1984, vamos dizer que o Orwell, ele é muito mais convicto de suas críticas. É como se o livro de Goldenstein também servisse politicamente para ele apontar uma posição, algo que não acontece com tanta firmeza lá em Huxley, em Admirável Mundo Novo, e por isso que permite tantas críticas de revolucionários de esquerda. Enquanto que em 1984, embora seja um livro que critica em demasia o socialismo, não só o socialismo, mas também todas as revoluções modernas, como a inglesa, a francesa e a americana, como vai ser dito no livro, ele vai ser mais difícil de sofrer críticas por posição política, por falta de posição, coisas desse tipo. Ele tem uma posição muito mais firme nesse sentido, e o seu didatismo lá no capítulo 17 demonstra realmente uma convicção muito forte, uma ideologia muito bem retratada e defendida. Bem, vamos já para o início, né, do livro. Obviamente eu sempre sinalizo bastante os primeiros capítulos das ficções científicas, que são capítulos que apresentam atmosferas. Então os elementos que vão mais aparecer como elementos importantes são os primeiros capítulos desse romance, e lá no capítulo 17 e aqueles capítulos que estão falando sobre a tortura, onde você tem mais uma outra aula didática, só que dessa vez é dada pelo próprio O'Brien, né, que é aquele torturador. Então você tem momentos bastante didáticos dentro de 1984. Né? Bem, no capítulo 1º, claro que a primeira impressão e a primeira comparação que a gente pode fazer a respeito do Admirável Mundo Novo é exatamente a referência histórica dos nomes. E nós não podemos deixar de ver isso, notar isso no Winston Smith, né, que são duas referências muito fortes. A primeira que fala sobre um herói de guerra, capitalista, orador, primeiro-ministro da Inglaterra, logo depois da guerra, né, quando ela acaba em 45, esse romance é escrito em 48, então há uma preocupação muito grande, até mesmo na contemporaneidade, na atualização, né, isso acontece também em Admirável Mundo Novo, né, os nomes são muito odiernos, né, o tempo que ele escreve. Veja que o George Chant, Bernard Chant, né, é uma referência de 1925, enquanto o Huxley trabalha o seu romance em 32, publica em 32. Winston Churchill é aclamado, né, como um dos maiores heróis da guerra através do seu poder discursivo com a Inglaterra, principalmente a sua mobilização heróica, né, após e antes aquela guerra aérea que a Alemanha perdeu, né, Luftwaffe, né, e é algo realmente muito frequente, né. O Smith, né, obviamente Adam, né, pai do liberalismo econômico, né, pai da estrutura capitalista de pensar a economia como autônoma, né, defesa ainda maior. Então realmente
tem-se essas referências, mas obviamente ao fazer a comparação com Huxley, vocês vão observar que essa referência histórica ela é apagada. Como acontece lá em Huxley, os nomes históricos nada mais significam, são esvaziados do seu conteúdo histórico. Lá porque o critério do novo sempre abastece a produção industrial. Aqui, porque o conteúdo passado sempre é alterável, sempre é alterado, para que o partido seja sempre considerado como infalível, sempre como uma opinião certa, e também para anular os padrões de comparação, para que não haja nenhum padrão que possa dizer nós estamos caminhando pela miséria, nós estamos desenvolvendo. Não, na verdade, a alteração do passado tem essas duas finalidades que já são ditas realmente lá pelaquele livro de Goldenstein. Você queria perguntar alguma coisa? A guerra começou Não, 45, né? Você tem duas bombas em 45. Tem 42. Você tem duas bombas, Hiroshima e Nagasaki, em 45. Exatamente, entendeu? E consideram que o final realmente, né, quando o Japão capitula, né, é exatamente depois das bombas. Bombas desnecessárias, né, porque a Rússia já tinha pegado a comunicação de que o Japão queria se render desde que fosse preservada a imagem do imperador. E, na verdade, os Estados Unidos queria fazer frente ao pós-guerra com negociações intensas, poderosas, e ao mesmo tempo também queria justificar os 2 bilhões de dólares gastos do contribuinte, né? Então teria realmente se lançado bombas. Burocraticamente falando, é justificável o lançamento das bombas. Humanitariamente falando, é um pesadelo, né? Fez a corrida nuclear detonar a partir daí, e teve a Guerra Fria, uma série de outras coisas. Vocês também vão ver uma série de cenas que convergirão para um paternalismo intenso, né? Então, por exemplo, vocês vão ver cartazes e frases como "um grande irmão zela por ti". Isso também retorna no momento da tortura, em que O'Brien, torturador, é visto como se fosse um pai. Também isso acontece no livro, né? Ele é visto como o amigo, o salvador, aquele que cura, o pai. Agora, nós temos que entender que o Big Brother, o grande irmão, é um pai que não é o pai dos pais. É um pai maior que os pais, porque a própria estrutura patriarcal microscópica, ela vai se desintegrar em 1984. Os pais vão ser comandados pelos próprios filhos, que são extensão do partido. Então você não vai ter o pai menor representando o pai maior, que é o Estado. Você vai ter um pai absoluto. E aquele pai que está na família, ele vai passar a ser vigiado. Ou seja, a própria instituição família, ela também é perigosa para o Estado, porque ela faz com que sentimentos, emoções sejam continuadas. E essa partilha de emoções possa ser que construa núcleos discordantes com aquelas opiniões orientadoras que vêm do Estado. Então é necessário também que se desarticule a família, o que acontece lá em Huxley. Agora, em Huxley, vocês têm razões distintas, né? Por quê? Lá em Huxley, né, a família dá a ideia do indivíduo, da individualidade, né? Contribui para a criação de emoções e sentimentos individuais. Aqui é porque a representação de poder ela tem que ser absoluta. Ela não pode ser dividida e também não pode ser repassada. Inclusive, quem passa as orientações para o fala escrito de Winston, não se sabe quem é. Não se tem uma hierarquia definida. As pessoas que estão
hierarquicamente acima de Wilson, a única pessoa que vocês viram foi o O'Brien, que é o torturador também. Mas não tem uma definição de quem são os chefes. O chefe maior, o absoluto, é o Big Brother, que é onipresente. Que é onipresente. E como Deus, não? É isso que o transmite naquela hora surpreende ele. Exatamente. Ele diz, será que é possível e tal, depois, quando ele se declara, aí o Big Brother fala. Veja até que o Sherrington era uma espécie de ratoeira, né? Com a ratoeira colocada para ele, né? E se vocês observarem, a teletela, que é vamos dizer, um avanço estrondoso para essa civilização, ela transmite e recebe ao mesmo tempo a imagem, né? Que é, inclusive, o nome do programa se deu por causa desse livro, né? Ela nunca pode ser desligada a não ser pelo partido interno, pelas altas patentes, né? Que a gente vê o O'Brien desligando. Você pode diminuir, mas não pode, né? Ou seja, o instinto da formação, né, nessas pessoas, quer dizer, a formação instintiva é sempre de imaginar que você está sendo visto e ouvido por alguém que está controlando o seu comportamento, sempre. Alguns lemas são colocados continuamente, né, nesse livro, né? Vocês vão ter lemas como guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força, né? Observe que, assim como Huxley, né, tem os lemas do totalitarismo: comunidade, identidade, estabilidade. Aqui nós temos a continuidade de uma guerra. Ao fazer uma guerra contínua, as estruturas sociais elas permanecem. Isso é explicado lá pelo livro de Goldenstein, capítulo 17. O que acontece? Seguinte: não se pode produzir sem que o aumento da riqueza seja fornecido para que no avançar da sociedade seja distribuído. Então, é necessário que essa produção ela seja destruída de alguma maneira. Isso por quê? Vejam, observe. Numa sociedade que só produz, vai chegar um momento em que esse acúmulo de excedente vai ter que ser repassado. E outras forças da produção elas vão precisar consumir. Ao fazer, por exemplo, que os proles, o proletariado, consuma não só informação, mas educação e outros produtos, eles podem vir a criar consciência e podem vir a questionar a hierarquia social. Então, a guerra é paz porque a guerra continua uma estrutura social. Ela produz a própria destruição dos meios produtivos e a contínua reposição deles. No mesmo momento em que produz-se também muito material bélico para justificar a guerra. A liberdade, a escravidão e a ignorância é força, né? Se vocês forem observar, são lemas muito muito à cara, né? Enquanto eles se permitirem dentro desses meios produtivos, eles estarão livres. Não serão presos, não serão torturados. Enquanto eles estiverem desconhecendo as reais relações de estruturas sociais, né, eles também ficarão fortes junto ao Estado. Então essa é a tradução dos dilemas que, vamos dizer, para nós seriam lemas extremamente ofensivos, mas para eles faz parte da própria natureza do trabalho deles. Como burlar? Diga. No filme também percebi outra ligação de novo pelo conflito
a questão do líder poder, a cúpula, digamos assim, poder transgredir, ou então poder viver os prazeres que os outros não podem viver. Tem que se esforçar continuamente, se sacrificar continuamente para a construção do Estado. O partido interno tinha todas as benesses em produtos, tinha café, tinha açúcar, tinha o privilégio de desligar a teletela, né? Exatamente. E a gente também não sabe outras coisas, porque não, a gente está na visão de Wilson, né? Há uma possibilidade, vamos dizer, de que eles fizessem, pela fala dela, né? Mas nós somos limitados porque nós estamos apenas na visão de Wilson, de Júlia e um pouco de O'Brien, né? A gente não vê, por exemplo, o sexo, mas de qualquer maneira, né, só o fato deles poderem desligar a tela, só o fato deles poderem ter o prazer da comida e da bebida de verdade, faz com que aquela ideia sobre a dominação lá que a Dor que nos fala, seja extremamente correta. O que é a dominação, né? É a tradução de um prazer, ou seja, aqueles podem ter prazer e podem se utilizar de outros para ter prazer, né? Sem que seja permitido dar prazer àqueles outros. Então, quando vocês veem um filme nazista em que evoca sadismo ou masoquismo, vocês estão vendo uma representação de dominação, né? E é tranquilamente associado esses filmes nazistas, né, a uma expressão de desejo sádico ou masoquista, né, quando muito mais sádico que masoquista, mas eles fazem também que o outro tenha prazer naquele sofrimento que eles imputam, né? Inclusive a tentativa do O'Brien é construir isso no Wilson, que ele ame, né, o Big Brother, que é o símbolo da tortura maior, né, o símbolo da dominação maior, e ele acaba amando, e é por isso que ele vai morrer, né, porque ele já compactua. Já leu Shakespeare, defende Shakespeare. Inclusive Shakespeare é um personagem que aparece em 1984, no filme não aparece. Mas como o Shakespeare é o humanista, né, por excelência, é o proto-moderno, né, por excelência, ele vai aparecer também em 1984. Né? Tanto é que em um sonho que o Wilson tem, ele acorda com Shakespeare na boca. Né? Isso que o Orwell ele nos coloca, né? E aí você acaba tendo acesso a vários livros, né? A população que tem, ele tem acesso. Ele transgride porque é ele quem faz as leis. E ele fala isso, inclusive. Exatamente. Com certeza. Como burlar em determinados momentos a teletela ou o Big Brother, né? Bem, vamos dizer o seguinte, que toda atividade que burla a teletela, né, então o início do crime ideia, né, do crime de pensamento, pode-se dizer que ele vai ser né, capturado. Essa é a ideia que se tem em Wilson. Todos vão ser capturados. Obviamente isso não é tão certo. Isso nós sabemos disso por causa de Júlia. Júlia já fez isso com mais de alguns. Só que, obviamente, a atmosfera em que o Wilson vive é uma atmosfera de medo, de vigilância, de perseguição, e que sempre fala, se você deu entrada ao crime ideia, você vai pagar por isso. E crime ideia é igual à morte. Como burlar a teletela? Bem, você viu que o Wilson ele se aproveitava do ponto cego que tinha na tela. Né? Tinha um determinado espaço em que a tela não atingia. Então, ele tinha aquele canto em que ele escrevia o seu diário, que inclusive ele nem sabe qual é a data direita em que ele escreve, exatamente porque, não por causa do avançar da construção da novidade, do apagamento do passado, não, porque o passado já foi alterado tantas vezes
que se perdeu a ideia sobre a memória familiar, sobre a memória pessoal, sobre a memória macroscópica, né? Porque quem controla o passado controla o presente, quem controla o presente controla o futuro. Esse é um outro lema do partido, né? Isso eles fazem pelo duplo pensar. Inclusive, o que seria o duplo pensar? Segundo o livro, é o controle da realidade que se tem por meio da inscrição de um fato contraditório ao outro, de modo a negar o primeiro. Isso é feito de uma forma tão convicta, com uma honestidade tão grande, que faz com que o indivíduo passe a acreditar naquele acontecimento que ele quer alterar, e não mais naquele acontecimento que possivelmente possa ter existido. No fim das contas, nós não sabemos o que é realmente fato ou não é. E isso também não é um grande problema em Orwell, né? Porque nós poderíamos facilmente criticar o Orwell por dizer que a sua crítica atinge a disciplina histórica no momento de que ele acredita ainda em algo que é verdadeiro. Mas não é isso. Ele já aponta para uma escrita de história que pode ser problemática. Naquela escrita que é tão representativa que pode vir a dominar. Claro que atualmente nós escrevemos história no sentido de negar a história oficial. Porque nós sabemos que a história não é factual. A história é representação. Só que, obviamente, essa é uma lição de Orwell, né? Ele vai dizer o seguinte: a história ela pode ser reescrita. E quem comanda o passado vai poder comandar o presente por meio das representações, né? Então, claro que não é criticável. Isso, na verdade, é um alerta, né? Um alerta que eu acho até que nós escutamos muito bem. A partir do momento que, por exemplo, nós denunciamos a representação histórica de modo a construir diversas histórias, mas histórias de elementos culturais que foram massacrados, então nós estamos fazendo uma contraposição a uma história também que foi de dominação. E, embora o Orwell não preveja, mas, né, pelo menos ele fala que a história é uma representação, isso já vale. Sim, ele fica num ponto cego da teletela e ela não pode receber a transmissão da sua imagem, pode escutá-lo, mas no momento em que ele está aqui do lado da teletela, ela não vai pegar a sua imagem, ele fica num ponto cego da tela, se ela não consegue pegar a imagem dele. Olha, ele fica mais ou menos numa inclinação em que a tela não pega. Eu não sei se o filme dá tanta ênfase a isso, vocês não perceberam isso? Isso fica claro no romance. Não sei se o livro, para quem lê o livro no filme, acaba você absorvendo tranquilamente, entendeu? Interessante que esse mesmo ponto cego é a estratégia lá no final do livro para ele criar um ponto cego no cérebro quando houver uma tentativa de crime-ideia. Porque o Wilson, né, ele vai pensar o seguinte: eu tenho que amar o partido. Depois das torturas, depois de tudo que ele sofre, né? Veja que ele está sendo moldado pela tortura, né? Está sendo reconstruído pelo sofrimento. Então, o ponto cego que ele usava para burlar as normas do partido, para poder viver a sua individualidade, né? Ele agora vai representar esse ponto cego no seu cérebro. É como se ele dissesse assim: eu tenho que criar um ponto de fuga no meu cérebro, um ponto cego, para quando vier esses pensamentos eu jogá-los para lá. E só pensar no partido, no dever, na construção, né, do estado da Oceania. Mas depois disso, mostra uma hora dele fazendo a conta que o homem quer que ele veja diversos resultados, ou até mesmo alguns de resultados. E aí no filme deixa ele fazendo 2 mais 2 igual e prova de novo. Bem, ali é o seguinte, né, no romance fica bem clara essa questão, certo? Ou seja, não há mais como
resistir ao Big Brother. Não tem. Né? Inclusive até você tem uma pequena falha no filme, que é o seguinte: ele não recorda mais de uma lembrança que ele tem com a mãe, só que é uma lembrança feliz, ao invés de uma lembrança infeliz que ele tinha. Aí logo depois ele disse: não, isso é uma lembrança falsa, eu construí isso como uma alucinação, a possibilidade da sua lembrança individual. E aí no final ele está se preparando para tomar um tiro, e aqui ele toma um veneno, né? Ele bota o gin e o cara joga o veneno e ele toma e diz: eu te amo. Claro que eu acho que o filme ele acaba não sendo muito claro em algumas passagens. O ideal é que vocês realmente leiam o livro. O livro, por exemplo, você pode pensar que aquele 2 mais 2 é igual, é como se fosse um pensamento resistindo, né? Ele pode ser simplesmente a abertura de uma sentença que quem vai responder já não mais vai ser ele. Vai ser o Estado. Não existe nada exato. Inclusive ele disse, né, que ele vai ali fazer aquela conta, ele não foi o mas o fato dele não colocar o resultado também é um indicador de que ele já não mais tem um resultado que ele cria, né? Mas tem uma coisa também, claro que pode gerar esse problema, né? O filme ele tem essa ausência de referências. Eles privilegiam algumas referências que não são tão úteis e outras eles acabam deixando muito lacunar. Embora o filme seja extremamente na mesma atmosfera do livro, né? O livro você acaba de ler, você sente realmente algo derrotista, né? Um sentimento de derrota do indivíduo. Agora, o interessante é o seguinte, que a preocupação de Orwell é muito mais justificável do que a preocupação de Huxley, porque Huxley fala muito na construção dos valores individuais e na degradação deles. O Orwell, veja o que é que ele faz. Ele primeiro vê que o Winston, né, ele diz o seguinte: a esperança está no proletariado, está nos proles. E inicialmente essa frase faz representar o seguinte: que os proles são uma força que precisa ser tocada para fabricar a revolução. Só que, com o avançar do romance, o próprio Winston vai perceber que os proles eles não têm uma visão macroscópica sobre a história, só têm uma visão microscópica. Ou seja, eles sabem lembranças pessoais, lembranças individuais, mas não sabem articular aquela lembrança a uma comparação de uma vida maior. Ou seja, eles não têm um padrão de comparação para poder dizer: minha vida melhorou, minha vida piorou, a minha família melhorou, minha família piorou. Os proles, né, aos proles não se é dado também consciência política, porque eles são animais, são comparados com animais, são livres. Eles são livres porque são animais selvagens. Só que e o interessante é o seguinte, é que ele enxerga nos proles uma espécie de esperança no futuro, não mais porque eles sejam aquela massa inerme que precisa ser tocada para fazer uma revolução. Essa é a lição da ortodoxia marxista. Marx acredita nisso. Que a partir da consciência, do impacto ideológico, pode se movimentar uma grande massa para se construir uma revolução. Só que o que o Winston pensa? Eles mantiveram as relações solidárias entre eles. Então, por exemplo, vocês vão ver quando o Winston está passando pela zona do proletariado, um homem e uma mulher se beijando, as pessoas confraternizando nessas zonas. Uma mulher que canta ainda com um grau de humanidade, mesmo uma música feita pelo versificador, né? E é uma beleza.
É uma beleza, uma forma de beleza. E esse pacto é o pacto que, por exemplo, ele faz com Júlia. E diga, olha, podem controlar tudo nossas atitudes, mas não podem controlar nossos sentimentos. Então eu não vou lhe trair, eu não vou trair o que eu sinto por você. E afinal ele trai. Veja que quando coloca um rato na cara dele, a primeira coisa que quer dizer, a última coisa, né? Vamos dizer assim, a última coisa que ele vai dizer é: façam com ela. Façam com ela. Entendeu? E ela também fez a mesma coisa com ele. Um erro também que eu acho absurdo no filme. A Júlia, quando encontra com Wilson no livro, né, ela está toda macilenta. Está com uma cicatriz na testa, que o cabelo cobre um pouco, né? A sua cintura já não é mais uma cinturinha, entendeu? Já é algo... Então ele faz uma comparação de Júlia com um cadáver nesse momento, né? E a repugnância entre os dois não é só uma repugnância física, é uma repugnância também moral, porque a moral do partido já está incutida nos torturados, porque não é para sobreviver herege. Nós não temos hereges, né? Porque a ideia ela não pode sobreviver. Nós temos que transformá-los em nós para depois matá-los, né? Que é também um pensamento, né, que foi colocado por O'Brien, né? Acho que no momento da tortura, que ele fala assim, ou então foi no capítulo 17, quando Gudenstein fala, agora eu não me recordo. A Idade Média criou seus mártires. As pessoas que foram postas na fogueira, afirmando uma ideia cada vez mais avassaladora que acabou por devorar a instituição igreja. Né? A partir do momento que o sujeito declara o seu crime e diz que vai morrer pelo seu crime, a ideia persiste, continua. Então é necessário converter esse indivíduo, dizer que aquela ideia era nula e ele confessar o seu amor pelo Big Brother, para que a infabilidade, né, do Big Brother seja afirmada cada vez mais. Claro que era para eu ficar no capítulo 1º, mas não tem, né? A gente vai articulando, vai saindo, né? No início, né, já nesse capítulo 1º, vocês vão ver que existem duas mensagens rotulares que estarão em Wilston, que acabarão por construir o seu destino no livro. Por exemplo, vocês viram no filme, fica mais fácil assim, né, ele afirmando que ele precisaria matar Júlia antes que ela o denunciasse, logo no iniciozinho, antes de ele viver um romance com Júlia, lembra disso? Isso porque ele tem uma antipatia pelas mulheres, principalmente as mulheres bonitas, porque elas eram as mais recrutadas para espionar os contraventores. E principalmente porque Júlia carregava na cintura o símbolo da castidade da Liga Antissexo, que é aquela cinta, exatamente, né? A proclamação do celibato e da inseminação artificial são valores extremamente importantes para essa sociedade, a gente vai explicar por que daqui a pouco. Então, há uma mensagem rotular. Wilston se engana. Wilston, no decorrer do livro, se engana. Outra mensagem rotular, que não está bem explorada no filme, mas que foi bem explorada no livro, claro, o livro é a origem de tudo, é a raiz, é que o Wilston, ele vê na imagem de O'Brien, né, a impressão de que sua ortodoxia não é tão convicta, de que ele, como membro do partido interno, ele talvez seja um vírus. Ou seja, há em Wilston, né, a esperança de que O'Brien seja um elemento virulento dentro do partido interno, quando na verdade é o contrário. Veja que essas mensagens rotulares construídas dentro do personagem Wilston é o que vai definir o seu destino e o seu engano, né, que vai lhe gerar
vamos dizer, a morte final do romance. Então, o seu reparar contínuo em Júlia como inimiga vai fazê-lo aproximar dela para construir uma história de romance e de crime dela. A sua insistência em visualizar O'Brien permite que O'Brien o persiga durante 7 anos e que o torne torturador no futuro, né? Então, foram mensagens que foram rotuladas e que acabaram por, vamos dizer assim, fazer com que o próprio Smith, né, construísse um destino não tão interessante. Com certeza a informação é uma das grandes produções simbólicas desse filme, né, dessa civilização, mas a informação ela não é estática, a informação é sempre alterável. Tanto é que logo no iniciozinho do filme, né, há uma redução de ração de chocolate e o Wilson, né, ele coloca no fala escrito que não é redução, é aumento. E o pessoal fica comemorando que é um aumento, quando na verdade não tem chocolate para ninguém, que eu não vejo ninguém comendo tal de chocolate, né? Não vejo ninguém com lâmina de barbear, embora as botinas sejam aumentadas em mais de 15 mil, né? Você tem metade da população da Oceania vivendo descalço, né? Isso vai falar o livro. Então você tem uma série de retificações que são construídas para a história para afirmar o poderio, né, do Big Brother sem que isso seja verdadeiro. E todos que estão no fala escrito, até eles mesmos que estão retificando a informação, eles acabam por acreditar nisso. Tanto é que quando eles sentam para comer, todos é como se houvesse um apagamento da memória deles, né? A retificação que eles fizeram, né, é a história. E o gordinho que é preso com ele, num determinado momento do filme, fala, parece carne, cheira como carne, não sei o que como carne, mas não é carne. Ele tem consciência de que aquilo não é carne. Um pouco, ainda que seja ridículo, né, a forma dele se expressar. Ele agradece, exatamente. Que tem a ração. Porque há já vamos dizer assim, já um distúrbio, né, produzido por esse ambiente. Veja que em nenhum momento até ele é assim um elemento perigoso para o partido. Ele não é um elemento perigoso. Ele será um elemento que será, vamos dizer, justificado para a continuidade daquela hierarquia, daquela violência, da justificação do medo e por aí vai, da justificativa do medo e por aí vai. Mas, se você for perceber, o comportamento dele é sempre um comportamento covarde, não um comportamento de intrigante, não um comportamento de lutador contra o partido. Mas ele vai ser usado como ferramenta necessária para justificar o medo e a violência, né? Tanto é que ele vai dizer, olha, a minha filha me denunciou. Ainda bem que ela denunciou, ainda bem que foi ela. E ela se torna uma heroína, porque ela é uma extensão do Estado, né? Os filhos são uma extensão do Estado, né? Os filhos denunciam os pais. E a cada dia saem jornais esses heróis infantis, né? Que é bem mais explorado no livro. Sim. A imagem nos 2 minutos do ódio, né, de Goldenstein, ela tem que persistir. Goldenstein sempre vai existir e os inimigos do Estado sempre existirão. Isso porque sempre se tem que construir uma cena teatral de tortura e de violência para que se possa justificar o medo dentro dessa sociedade, para que se possa justificar também os inimigos que estão infiltrados dentro dessa própria sociedade, incitando o perigo, o medo contínuo e por aí vai. Ele pode nem ter existido, como o Big Brother. Pode ter sido uma invenção. O que o livro nos coloca é o seguinte: Goldenstein é um traidor do partido, ele estava no início do partido e houve uma discordância
e ele vai ser expulso do partido, só que ele vai alimentar com suas ideias membros transgressores, membros contraventores. Só que vocês vão observar que o próprio livro de Goldenstein é produzido em parte por O'Brien. Então Goldenstein é uma imagem, mesmo que ela tenha existido, que a gente já não sabe mais o que existe dentro dessa ficção, mesmo que ela tenha existido, é uma imagem conveniente à manutenção da ordem do Big Brother. Ele tem que existir. Mesmo que ele tenha existido um dia e que ele tenha sido morto, ele tem que existir. Porque é o elemento que faz circular sempre o perigo, a sífilis, né? A pureza aqui é a pureza da obediência, né? Dentro desses 2 minutos de ódio, que é um minuto de êxtase coletivo, né? Observe o seguinte: há um momento que não é explorado pelo filme, né? Mas que a voz de Goldenstein e o rosto produzem ao mesmo tempo medo e raiva. E essa voz e esse rosto de Goldenstein vão ser transformados posteriormente num balido de ovelha, numa cara de carneiro, e aí as pessoas podem, vamos dizer, manifestar sua raiva e o seu poder de violência, de agressão em cima dessa imagem. Posteriormente é transformado na cara de um soldado eurasiano, enorme e terrível, e isso já introduz o medo, faz com que eles recuem naquela agressão. Veja que isso aí é tudo para construir uma atmosfera de histeria, né? E logo depois você tem a imagem do grande irmão, logo depois da imagem do soldado eurasiano, como se uma imagem de força, de fusão de 2 comportamentos, de raiva, medo, violência, né, e de acolhimento. Então, a imagem do grande irmão é ao mesmo tempo uma fusão entre a agressão, a violência, a tortura, o medo, né, a imagem do inimigo, que vem o medo do inimigo, né, e também uma imagem que é paternalista. Na verdade, ele é um conjunto de contradições. É um conjunto do medo, da raiva, do inimigo e do acolhimento. Da proteção, que é uma proteção paternal. Daquele pai que bate e que diz, olha, aqui é o caminho. A salvação é essa. Né? Não é à toa que vai chegar um momento em que dentro da tortura, logo depois da tortura, há uma sentença que é construída da seguinte maneira: Deus é poder. E aí nós temos o elemento simbólico mais importante, né, do limite, da censura. Né? Deus é a imagem da censura. Deus é aquele que coloca limite sobre o nosso comportamento. E é por isso que vem Sade, com seu pensamento, né, erótico, pervertido, a negar Deus o tempo todo. A dizer, Deus é o limite que nós temos que quebrar. Né? Deus é a imagem que nós temos que partir. Né? Isso no futuro. Né? Por enquanto vocês vão continuar na tortura comigo. Muita gente agora já sabe que está acreditando. Está negando já. Como também tem gente fazendo o caminho inverso, né? Como esperar uma gente mais. Mas acontece o seguinte, porque a gente também está vivendo uma sociedade em que Deus pode não ser mais o limite, mas o próprio sexo também. O próprio sexo pode ser o limite, pode o sexo como, principalmente, se você for imaginar, vamos entrar logo nessa atmosfera do sexo, que é bastante interessante no filme e no livro. Quando nós pensamos que o sexo ele contribui para uma atmosfera, para um cenário privado, uma atmosfera individualizada, né? Nós vamos pensar que ele é uma contravenção a uma das pernas do Estado. Porque é aí onde o Estado não vai conseguir se infiltrar. Só que não é bem assim. Não é bem assim. A Júlia, com um pensamento muito mais, vamos dizer, muito mais extenso que o de Wilson a respeito dessa questão,
ela vai dizer que a privação do sexo vai construir um momento, um movimento de histeria que contribuirá para a adoração dos grandes chefes, né, e para a justificação da marcha. Então, a marcha é o sexo que azedou, é o sexo que passou. Então, é a marcha para a ordem, né, dessa civilização. Né? Então, essa histeria, né, ela é transformada em febre guerreira. Em febre guerreira e adoração aos chefes. Né? Ela não burla por criar apenas um momento individual, de prazer individual. Né? Ela, vamos dizer, o sexo burla porque enquanto você se satisfaz sexualmente, você não vai mais pensar no estado. Né? Você vai pensar numa outra... exatamente, você vai estar satisfeito. Inclusive é o que acontece com Houston. Quando ele começa a transar com Julia continuamente, as suas crises de tosse são curadas, ele não sente mais o comichão na perna, que não aparece no filme, e a vida não é tão intolerável assim quando ele está vivendo aquelas cenas de sexo com Julia. Mas, claro... Porque também o filme narra uma hora que ele vai burlar a guarda para ir lá no proletariado. Exato. Para ele poder transar com a prostituta. E ele fala que ele está se vê que a mulher Olha, eu não sei se vocês perceberam, mas isso é uma intromissão do filme. A imagem da mulher com que ele transa é a imagem da mãe. É a imagem da mãe. Isso não está dito no livro. Isso é uma intromissão do filme, que é uma imagem até interessante. Não é por uma questão psicanalítica não, viu, pessoal? Não é isso. É porque aquela mãe, a qual... É porque eu não expliquei algo para vocês, eu tenho que explicar. Seguinte. Tem uma imagem muito infeliz que o Houston guarda, que é de ele ter roubado um chocolate da mãe e da irmã pequena, e logo depois elas morrem. Quer dizer, ele vê a mãe morta, com os ratos em cima, né? E a filha, a irmã, ela não sabe o que aconteceu. Isso também é uma intromissão do filme, porque o que ele vê é o seguinte, é uma pessoa morta pelos ratos e ele acha possível ser a mãe. Né? Então ele guarda essa impressão dele ter sido um sujeito egoísta e de não ter compreendido os laços de solidariedade que eles haviam vivido enquanto família. Que são os mesmos laços que os proles vivem. Que é o que justifica o valor do prole para o Wilson depois de um determinado momento. Não é o fato de eles poderem vir a fazer a revolução, não. É o fato de eles conservarem a solidariedade entre eles. Que é uma solidariedade mística, lembra? No início do comunismo. Né? Uma leitura do comunismo é essa. Né? O futuro da solidariedade não está na frente, está atrás, desde o mito. Né? Quando os homens precisavam sobreviver às intempéries da natureza, eles foram solidários consigo mesmos. E puderam construir uma civilização que não fosse através da violência, mas através do mútuo trabalho. Bem, claro que isso acabou. Ou isso talvez nunca tenha existido. Mas caminhemos. Calma. Uma determinada lembrança, porque eu ainda não respondi. Uma determinada lembrança, já no finzinho do livro, o Wilson lembra, ele recorda uma cena com a mãe em que ela comprou um jogo e ele jogou esse tabuleiro junto à irmã e a mãe e eles se divertiram. Isso já no último capítulo do livro. Só que ele diz o seguinte, recordando um momento em que essa solidariedade realmente existiu, que ele não foi egoísta. Ou seja, havia solidariedade, havia humanidade na família dele. Só que essa é uma lembrança que ele faz questão de dizer, depois da tortura, que foi uma alucinação. Que foi uma alucinação.
Então, a questão é o seguinte: quando ele vê a imagem da mãe nos proles, ele vê mais uma vez a continuação desse povo que se diz solidário, que mantém a solidariedade, sendo explorados até sexualmente, tendo aquela vida, vamos dizer assim, cada vez mais miserável, por mais que tentem conservar a solidariedade entre eles. Então, a imagem da mãe colocada na prostituta não é a imagem psicanalítica, embora você possa até chegar a fazer uma interpretação dessa, mas não é o que interessa, por exemplo, ao filme. O que interessa é que a imagem da mãe reproduz também a imagem do proletariado. E esse proletariado é um proletariado que está sendo explorado cada vez mais por um regime que diz que os libertou, quando na verdade não libertou. Está os escravizando. Está os deixando sem nenhuma consciência histórica, sem nenhum futuro, sem nenhum padrão de comparação. E interessante também, porque o Orwell, ele é bem pontual no capítulo 17. Ele vai dizer o seguinte: o socialismo foi a última utopia que o homem enunciou, o vício da utopia, em que declarava que os homens seriam felizes no futuro e que, na verdade, havia um grupo que, quando chegou ao poder, acabou explorando os demais. E ele não fala só da utopia dentro do socialismo, ele fala da utopia dentro da Revolução Inglesa, da Americana e da Francesa. Ele diz que o movimento é contínuo, são sempre três classes. A classe média, sempre em defesa de valores universais, pega o apoio da classe baixa e detona a classe alta. E depois reposiciona a classe baixa no seu devido lugar. A classe média, que agora é alta. Só que para que essa mobilidade não mais aconteça, é necessário que o futuro seja apagado. E também certos elementos de mobilidade ou de hierarquia sejam também desfeitos. Por exemplo, o partido não se pode pensar mais como hierarquia de sangue, mas como hierarquia institucional. Ou seja, o poder que uma patente possui não pode ser passado para o seu filho. Ele tem que fazer exame para poder ser colocado lá, né? Poder ser colocado com essa patente. Então, Diga. Então, parece que esse esquema é quase uma obsessão dele, né? Porque, por exemplo, eu não li esse, mas em relação aos vídeos, por exemplo, parece que é quase uma simplificação desse livro, né? Mais tematizado com uma cenografia diferente. Mas parece que sempre tem um observador externo que é capaz de enxergar essas contradições do 1984. Parece que ele diz para a gente esquecer que ele enxerga essas contradições. Sim. Mas sim, em relação à produção, qual é que é anterior? A Revolução do Bicho ou 1984? Olha, eu não tenho essa informação para lhe dar, não. Porque parece que a Revolução do Bicho é um pouco mais otimista que 1984. Mas a Revolução dos Bichos é uma alegoria muito forte do socialismo, da Revolução Russa, né? É muito mais centrada nesse tipo de movimento político. Inclusive, você consegue até nomear que bicho é que personalidade histórica em determinado momento, né? Infelizmente consegue enxergar tudo, mas não consegue mobilizar mais ninguém. Agora, o Wilson é o seguinte, ele tem algumas possibilidades de compreensão, ele sabe, por exemplo, de alguns fatos que acontecem e que ele não esquece. O problema dele é esse, ele mantém a memória, né? O que os outros não fazem. Por exemplo, até o Sime, que é bastante inteligente, aquele cara que está falando sobre a nova língua, né? Ele não é capaz de perceber que a ração que no dia seguinte foi reduzida, agora foi aumentada. E é como se não houvesse realmente a redução. Então todos engolem, né, os fatos presentes como se fossem factuais, né? Agora o Wilson, ele não é também um indivíduo com uma clareza total sobre realmente o que acontece. Tanto é que ele precisa do livro de Goldenstein. E o livro de Goldenstein também é uma produção do partido.
Ou seja, a própria contradição que o partido permite é aquela que ele quer instaurar. Eu não sei se vocês assistiram Fahrenheit, né? Do Michael Moore, né? O Michael Moore, ele pega uma tentativa, ele constrói uma tentativa de invento meio parecida com isso, né? O que acontece lá nos Estados Unidos. Ele vê um ambiente assim de continuação de medo a partir das ligações que a família Bush tem, por exemplo, com os árabes, né, sauditas e uma série de outras. Claro que isso chega até a ser bastante assustador, né? Tipo 1984 mesmo, né? Não sei se realmente é real, mas podemos dizer que houve uma matriz para esse pensamento. A matriz é George Orwell, né? Se vocês forem perceber também, a escrita de Wilson no diário é um momento definidor, é um momento que define as suas emoções, é que ele passa a ter aquelas emoções com mais precisão. Chegar um ponto no livro que ele vai escrever em letras de imprensa abaixo o grande irmão, que é o sentimento de raiva agora está dirigido não para um inimigo absoluto que seria Goldenstein, mas ao verdadeiro inimigo. A raiva que ele sentia não era de Goldenstein, era para com o grande irmão, né? E isso também pode ser feito uma comparação lá com o Admirável Mundo Novo, porque o John, ele passa a ter as suas emoções bastante definidas quando ele passa a ler Shakespeare, através da leitura. Aqui ele é através da escrita, né? Estamos vivendo também num ambiente extremamente burocrático, em que se tem que produzir uma série de acúmulo de serviços, mesmo inúteis. Então a burocracia é um modo de produção dessa sociedade, além da guerra, né? Produz-se guerra e produz-se burocracia para justificar os trabalhos, né? Ou seja, há sempre um atraso na produção de material que possa ser distribuído. Então, diversos comitês vão ser fundados, vão ser colocados para simplesmente decidir sobre o conserto de uma janela de um prédio, né? Então, isso pode demorar 2 anos. A burocracia é uma forma de estabilizar a hierarquia social, né? Isso também é muito passivo, com certeza. Porque a burocracia na nossa lei, por exemplo, mantém uma determinada ordem de poder, né? Falar que a lei é morosa, que a justiça é morosa, ela é morosa para aqueles que desconhecem, né, a codificação. Inclusive a própria codificação da lei, né, ela é uma forma de exclusão, né? E a burocracia é uma forma também de manutenção. O xadrez é o seguinte, no livro ele vai dizer o seguinte: as pedras brancas sempre ganham. E o exército, é porque não aparece no filme. O filme tem umas lacunas imperdoáveis. Ele joga sozinho, porque sempre vem um jornal com exercício, para ele resolver o exercício no xadrez. Aí o garçom deixa o exercício de xadrez e vem dizendo assim: um checkmate, e com 3 pedras as brancas ganham. Aí com o tempo ele vai descobrir que só as brancas ganham, as pretas perdem. Porque a própria ludicidade afirma uma ideologia do Estado. As brancas são a pureza, são a ordem, né? A impureza não pode prevalecer. E aí, me perdoe, não é a questão da cor, é a questão da simbologia dela, né? O negro é o inimigo, né? É aquele que tem que ser descartado, é o impuro, é o virulento. Isso também acontece nos jogos lá de Moros. Os jogos são pedagógicos, né? A batalha da virtude contra os vícios e um outro jogo que agora eu me esqueci, eu falei vocês consultam o áudio da primeira aula, certo? Eu já não me lembro mais. Era algo simples. Deixa lá. Tem algo também que a gente pode comparar lá com Moros, né? Veja que o sentido de eficiência para a utopia de Moros era não produzir também acúmulo excedente que não fosse gerar, vamos dizer, uma civilização eficiente,
e que não fosse baratear tanto o serviço do trabalhador. Só que a visão de Moros é uma visão otimista, é uma visão libertária. Então, por exemplo, quando se nota que está produzindo-se artigos de luxo, artigos inúteis para a civilização da utopia, então desloca-se uma massa de trabalhadores para fazer trabalhos coletivos, construção de estradas, infraestrutura, uma série de outras coisas. Porque o Moros, ele reconhece nos artigos de luxo uma inutilidade que permite a desigualdade social. Então, por exemplo, você produzir um candelabro de ouro, produzir uma joia, isso aumenta, instiga a desigualdade social na utopia. Então é necessário que se produza bens úteis. E aqui não. É necessário que se destrua cada vez mais uma produção de acúmulo, de excedente, que se possa fazer com que, por exemplo, esses artigos sejam distribuídos e no futuro esses artigos possam criar até mesmo a consciência da exploração social. Por exemplo, em determinado momento, a distribuição contínua de bens e serviços vai produzir para os proles uma conscientização sobre a exploração social, e eles podem vir a combater, a fazer uma revolução. Então é necessário que eles continuem na ignorância. Né? Porque uma grande defesa do capitalismo exatamente é essa. É que o capitalismo, segundo a flecha do tempo, o capitalismo moderno, sempre avança. E ao avançar, sempre distribuirá serviços, sempre distribuirá artigos de consumo. Então os artigos de consumo eles ficarão cada vez mais baratos, serão cada vez mais distribuídos. Só que essa estratégia do capitalismo, né, ela se esgota. Porque chega um momento em que a exploração, vamos dizer, ela permite que o indivíduo tenha um sucesso microscópico, não tenha representatividade, não tenha o dinheiro, né, embora tenha o artigo de consumo, mas não tenha o dinheiro para se representar socialmente. Não tenha fala social, não possa conduzir a sua própria memória social, é conduzido por outros. Né? Então essa é uma exploração também que deve ser combatida pelo capitalismo. Pode não ter existido. Até uma pergunta. É uma pergunta do... Como é que se diz? Do Wilson, né? O Big Brother existe. E o O'Brien disse. Ele existe. Mas ele existe como eu e você. Aí diz, você não existe. O Big Brother, ele existe dentro daquela ficção do duplo pensar. Ou seja, ele sempre vai ter a mesma imagem, ele sempre vai ter o mesmo bigode, ele sempre vai ter a mesma feição. Ele é uma imagem ahistórica. A imagem sempre do Big Brother vai ser a mesma. Ele não envelhece. Ele não envelhece. O Big Brother era o sistema, era a vigilância, exatamente. Ele representa todo esse sistema, mas ele é personificado. Ele é colocado como se fosse uma pessoa. Mas essa pessoa ele nunca envelhece. Né? E pensar, mas o sistema existia, né? Não, claro, existe, com certeza. Com certeza, com certeza. Né? O sistema de vigilância, né, ele é mais feito através da teletela, né? Da teletela. Transmissão e recepção. Por exemplo, vocês estão consumindo um programa de entretenimento que se baseia numa história de terror e de tortura. Né? Nem todos sabem disso, né? Mas isso faz parte do duplo pensar também. Porque apaga-se a memória do passado e privilegia-se o registro atual. Aquilo que se quer que você acredite. Né? Tem tudo a ver, né, com o duplo pensar. Uma coisa muito certa nessas obras filosóficas. Ele é tipo muito marcado pra mim, tem a ilha, o filme, mas no filme A Ilha, tem aquele controle de alguma construção de emoção, de paixão, de loucura, que se cria a individualidade. Né? Exatamente. Então a satisfação automática, exatamente, a satisfação automática gerencia um sexo que nega o próprio sexo. É como se dissesse aquela atmosfera individual permitida pelo sexo
não é mais permitido aqui porque o sexo é comunitário, é grupal e é induzido a ser feito cada vez mais. Que sempre é construído. Agora, o que o Foucault, o que a gente não vai estudar aqui, né? Mas o que o Foucault diz é que o sexo é uma linguagem que foi inventada pelo humano. Não existe essa ideia de que o sexo libera a civilização dos seus códigos, que cria uma atmosfera não pertencida às convenções. É que o sexo é uma nova convenção que foi pensada pela sociedade. A igreja medieval não negou o sexo, organizou o sexo. É isso que ele vai defender sempre. Né? A promoção, por exemplo, das confissões, né, na igreja medieval é uma forma de exploração sexual, de manifestação sexual, me perdoe, porque essa palavra de exploração sempre é recorrente nessas obras históricas. Né? Quando o indivíduo ele diz que fez isso, ou fez aquilo outro, mas dentro de um código que não seja desrespeitoso para com o sacerdote, né? Ele está manifestando sexo, verbalmente. Permanece na sua vista e você possa controlar. Você, mesmo que você tenha pensamento impuro, você tem que registrar isso. E deixar isso à disposição para que, mesmo sendo impuro, eles tenham o controle e a vista da disciplinação. Você tem que fazer um registro permanente e a autovigilância do próprio. Muito interessante isso também, porque isso vai ser abordado em 1984. Controle sobre o organismo. O Wilson, ele vai pensar no seguinte, que a guerra que se faz não é mais uma guerra contra um inimigo externo, mas é contra o seu organismo, porque o seu organismo já está no meio de toda aquela construção, né, de medo, de raiva, né, de insegurança, de vigilância. Então, o que ele tem que fazer é exatamente combater esses sentimentos dentro do seu próprio organismo. Coisa que ele, vamos dizer, vai inverter no final do livro. Porque no final do livro, a luta contra o organismo é a luta contra as ideias heréticas que se colocam contra o Estado. Então, veja que a luta contra o organismo, que inicialmente era lutar contra a vigilância, no futuro, depois da tortura, é lutar contra as ideias heréticas contra o Estado. E aí ele vai ter a vitória. Ele vai dizer, no final do livro, o seguinte: finalmente lograr a vitória sobre si mesmo. Amava o grande irmão. E aí ele morre. Né? Toma o tiro, que vem o guarda logo depois. Não tem veneno não. Isso é tiro. Né? E a gente não vê o tiro. A gente sabe que ele vai tomar o tiro porque é o momento em que ele se converte. Não vem dizendo aqui, ele tomou o tiro. Veja só. Tem assim, ia andando pelo corredor de ladrilhos brancos, com a impressão de andar ao sol, acompanhado por um guarda armado. Ou seja, ele tem a impressão, a gente nem sabe se o guarda está lá, mas a gente tem a certeza, porque é na hora da conversão que o sujeito total, que o sujeito morre. Isso foi dito por O'Brien o tempo todo. A gente só mata quando você se cura, né? Então a gente tem a certeza da morte. Intervalo, né? Diga, meu anjo. Tá certo, ainda estou em aula, tá? Eu vou direto para lá. Tchau. Tá vendo? Seguinte, só não compare 1984 com um casamento. É muito melhor. 1984 é o casamento. Essa resposta vocês nunca vão ter. Eu tô brincando, viu? Alguém acreditou, né? Vambora. Seguinte. Não me entreguem não, viu? O que eu estava falando mesmo? Amava o grande irmão. Então, eu estava lendo, né? Veja só. Levantou a vista para o rosto enorme. Levara 40 anos para aprender que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro, né? O grande irmão.
ou mal entendido cruel e desnecessário, ou teimoso e voluntário exílio do peito amantíssimo, duas lágrimas cheirando a gin escorreram de cada lado do nariz. Mas agora estava tudo em paz, tudo ótimo, acabada a luta, finalmente lograram vitória sobre si mesmo. Amava o grande irmão. E aí você tem a certeza da morte dele, né? Porque quando se converte é que o indivíduo é descartado. Justamente para quê? Para não ter... Para que a ideia não persista. Exatamente. E ele até fala o seguinte, que a liberdade, chega um momento em que ele fala assim, a liberdade seria morrer contrariando o grande irmão. Chega um momento em que ele diz isso, a liberdade é morrer contrariando o grande irmão. Porque uma vez ele disse, a liberdade é dizer que 2 mais 2 é 4. É dizer que o passado é inalterável. Aí depois chega a tortura e ele diz, não, o passado é alterável, completamente. E depois diz assim, liberdade é morrer odiando o Big Brother. Só que ele não consegue fazer isso. Ele vai morrer amando o Big Brother. Né? Ele se converte. Não tem jeito, pessoal. Né? A dor está acima de qualquer herói. É isso que ele vai dizer. A dor converte qualquer herói. Né? Inclusive, olha, a troca constante. Lembram do duplo pensar? A troca constante de guerras, Lestásia e Eurásia. Sempre é necessário construir uma nova guerra. Sempre é necessário que a guerra continue. Sempre é necessário afirmar que nenhuma aliança foi construída com uma Lestásia ou Eurásia naquele momento em que são inimigos. Segundo Goldenstein, as guerras acontecem em territórios só contestados, nunca por invasão ou por defesa territorial. Não há nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma vontade de a Lestásia, a Eurásia ou a Oceania de conquistar território inimigo. Por quê? Porque há um pacto de não assimilação cultural. A partir do momento, um pacto velado, a partir do momento em que um indivíduo, um continente, ele invade o outro, né, um território, nesse caso, né, que é mais do que um continente, uma expansão territorial, invade o outro, vai se perceber que aqueles indivíduos com uma cultura distinta não são tão diferentes assim daqueles que o invadiram. E aí, a ideia sobre o inimigo absoluto é partida. Então é necessário que eles nunca invadam o território uns dos outros. Na verdade, a guerra se dá em territórios contestados, onde há invasão contínua de um território de outro, para que a guerra sempre continue. Sempre seja justificada por Lestásia, Oceania e Eurásia. Quando você diz que a guerra existe, se a guerra existe, segundo Goldenstein, existe. E O'Brien faz um apontamento no livro que é o seguinte: olha, tudo que tem no livro como descrição é como é aquilo mesmo. Mas como proposição é um absurdo, né? Porque ele não vai ler as propostas de Goldenstein, só vai ler 2 ou 3 capítulos, que são capítulos que descrevem como acontece a opressão na Oceania, na Lestásia e na Eurásia. E O'Brien diz, não, é como é. A descrição está correta, agora a proposição é absurda. As propostas de uma outra civilização, tudo é ridículo. Porque a Oceania, né, o Big Brother, é eterno. E esse é o pensamento de Julia. Embora a Julia seja, como diz Wilson, uma contraventora da cintura para baixo, né, uma contraventora da cintura para baixo, Julia percebe que o melhor seria, vamos dizer, entrar em contravenção com o Estado a partir da sua vida microscópica, ou seja, liberar seu prazer, a sua sexualidade ao vento no momento em que tem oportunidade, mas nunca lutar contra o Estado, porque aquilo é absurdo, o Estado é sempre eterno.
E aí nós temos dois pensamentos também sobre o que seria uma revolução. Na verdade, é impossível a revolução aqui em 1984. O medo, a vigilância é exponencial. Mas nós podemos pensar no seguinte, o sexo é uma proposta também de desarticular meios, microscópios centralizadores, né, de poder. E a luta contra o partido é um outro meio. Só que nenhum dos dois é possível em 1984. Por quê? Porque a família não existe em 84, ela está sendo desarticulada, está sendo desintegrada. A família, na verdade, é uma extensão do próprio Estado, de maneira a negar pai e mãe. A fraternidade, que é a ideologia maior contra o Big Brother, é uma invenção também, uma invenção continuada do próprio Big Brother. Então não tem meios de entrar em contravenção, entrar direto em contravenção de modo a abalar as estruturas do Big Brother. O Big Brother realmente é um sistema exponencialmente vigilante e difícil de ser quebrado, né? Há algo, né, que também acontece no capítulo 4, que é o buraco da memória. O buraco da memória é o buraco da antimemória. Tudo que for documento relacionado à política, ideologia, ou até um papel que esteja perdido no chão, tem que ser jogado no buraco da memória para que seja apagado. Exatamente. Em quase todos os prédios existem esse buraco, que é para você exatamente jogar lá o papel, a anotação que tiver exatamente nesse buraco. Não é para conservá-lo, não. Certo? Mais uma vez você tem aí uma negação contínua de memória, né, para que não possa ter um padrão de comparação a ser construído aí. Os próprios ministérios, né, o Ministério da Verdade, o Ministério do Amor, são ministérios construídos no duplo pensar. Porque a verdade é a mentira confirmada por documentos, através do fala escrito. Né, que é até o que o Wilson faz. O Wilson é um retificador de informações. Ele corrige as informações. Ele fala uma mentira, vem a tornar-se verdade. Exatamente. E o amor também é o anti-amor. O Ministério do Amor é um ministério que privilegia lá aquelas representações da Liga Antissexo, da inseminação artificial, né, do celibato. Então, amor e verdade aqui estão no contexto do duplo pensar. Né? O amor não é o amor, é o antissexo. A verdade é a mentira retificada. Né? E aqui nós temos também até a percepção de que aquele valor universal, a verdade, o amor, isso também é uma construção. Agora, claro que é uma construção para a dominação. Né? Para a dominação. Isso é algo que o romance de Orwell já aponta e que nós estamos discutindo de uns tempos para cá, né? De 70 para cá, de 48. É 48 invertido, né? Ele escreveu em 48. Entendeu? Pouco depois da guerra, né? Então, por isso que vocês vão ver esse cenário de terror, essa atmosfera, né? Vocês vão ver que os romances de ficção científica que mais são falados, eles vêm em um dado momento posterior às duas grandes guerras, né? Então, você vai ter 1914, 1919, 18, né? Logo depois 1932, está entre guerras, né? Mas já está no ambiente bélico, né? No ambiente de aliança, de troca de agressões diplomáticas. E 1948 vem logo no pós-guerra. Né? Você vai ver também o uso de dois anestésicos nesse filme. Você veja que tem um anestésico lá em Huxley, que é o soma. Aqui o gin vai ser utilizado continuamente como anestésico, né, para que o indivíduo... Exatamente.
Exatamente. Veja que é uma forma até mesmo de você esquecer a intolerância daquele trabalho. O gin é a forma anestésica que você tem de tolerar aquela vida. E a única coisa que é de verdade, porque mas é o que produz anestesia. Exatamente. E ele só deixa de tomar gin quando ele está fazendo sexo com Júlia. Entendeu? Que é exatamente quando ele não percebe mais a vida como intolerante. Né? Tão intolerante assim. Quando você vai lá ver o filme chamado Dorminhoco, de Woody Allen, olha, esse filme é bastante interessante, Dorminhoco, porque ele é uma comédia ficção científica, certo? Que também utiliza assim uma estrutura de filme mudo. O gestual é de filme mudo do protagonista. É bem engraçado esse filme. É uma comédia sobre as ficções científicas, né, de um sujeito que, vamos dizer, vem do passado, dorme não sei quantos anos. Aí quando abre o indivíduo está cheio de papel alumínio, o cara está abrindo. É muito engraçado. Eles também têm uma forma anestésica, que é uma bola desse tamanho que o pessoal fica passando a mão e fica viajando. E o sexo é feito dentro de uma cabine. Os dois vão para a cabine e fazem sexo. Mas não entre eles, lá no pensamento, dentro da cabine. É uma grande, assim, chacota, né, das ficções científicas. Foi muito engraçado de Woody Allen. Dentre esses todos, até os mais novos mesmo, eu gostei mais desses. Né? Eu vou dizer que o Woody Allen é um grande diretor fantástico, né? De grandes obras, mas um diretor de uma extensa obra, e diversas obras são interessantes. Não é o Francis Ford Coppola, por exemplo. Né? Não. Eu recentemente vi foi Melinda e Melinda. Tudo que você gostaria de saber sobre sexo e sempre teve... e nunca teve... exatamente isso. Dorminhoco. Não, ele é interessante. Mas ele não é assim um diretor genial. Ele é um cara assim de uma obra extensa. É um diretor assim que tem diversos filmes interessantes. E pela extensão dele, ele tem que ser respeitado. Agora não é realmente um sujeito que possa fazer, por exemplo, O Poderoso Chefão. Né? Pra mim, o melhor filme que existe é O Poderoso Chefão 1, 2, 3. Mas caminhamos. Voltemos. Pera aí, rapaz. Que horas são, hein? Rapaz, que pena, viu, bicho? Eu tinha tanta coisa pra dizer pra você. Eu vou pensar se eu vou continuar isso aqui na próxima aula. Eu tô achando bastante interessante, entendeu? Exatamente. Eu acredito que eu vou continuar na próxima aula.